Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Lei, o podcast que traz o direito nas suas mãos e que também trata de outros assuntos interessantes que circundam ao direito, como assuntos da medicina, assuntos da evolução, assuntos do câncer, assuntos de engenharia e vários outros assuntos que serão abordados aqui pela gente ao longo de nossa grande existência, tenho toda a certeza. Muito bem, senhores, vamos agradecer ao apoio de nossos patrocinadores, a Mission Life, Pinheiro Neto Advocacia e direitonasmãos.com.br e ao apoio do Grupo de Educação e Estudos Oncológico, GEON. Hoje, senhores, nós temos uma sumidade da medicina cearense para ser entrevistado. Se trata do médico Luiz Roberto de Oliveira, graduado pela Faculdade de Medicina da UFC, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, tendo feito sua residência no INCA, Rio de Janeiro, um dos locais de maior dificuldade para ser aprovado do Brasil, especialista pela PUC Rio de Janeiro, especialista ainda em educação para as profissões da saúde pela UFC, especialista em informática em saúde pela Unifesp, mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense e doutor em cirurgia pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é ainda professor associado do Departamento de Cirurgia da UFC, é coordenador do Núcleo Técnico Científico de Educação à Distância em Saúde da FACMed UFC, o NUTEDS, coordena também nacionalmente o Núcleo Técnico Científico do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes e é também coordenador da Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, do Ministério da Saúde. É editor-chefe da revista Saúde Digital e Tecnologias Educacionais e é também autor da proposta de criação da Política Institucional de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Digital, da qual foi nomeado primeiro coordenador executivo. Hoje desenvolve os projetos de pesquisa Liga de Saúde Digital e Pesquisa e Inovação em Informação Biomédica, ambas na UFC. Só de publicação, senhores, encontramos mais de 50 em seu Lattes. Dr. Luiz Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes e se eu errei alguma coisa aí, por favor, me corrija, diga se algo aí está errado. Pinheiro Neto, muito obrigado, está compreendendo, fico muito feliz e agradeço o seu convite. Agora eu quero fazer só algumas correçõezinhas, né? Eu vou começar pela correção quando você me chama de sumidade, né? Isso deve ser entendido no contexto de que já estando com quase 72 anos, eu estou mesmo quase para sumir, então daí vem a tal da sumidade, né? A segunda coisa é a seguinte, em termos dessas nominações que você fez em relação ao Programa Telesaúde Brasil Redes e a Universidade Aberta do SUS, na realidade eu não sou coordenador nacional. Eu sou coordenador do núcleo desses projetos, que hoje são programas de governo, aqui na Universidade Federal do Ceará. Sim. Está associado a que quando eles foram criados, logo percebeu-se que na maioria das universidades que aderiam, os diversos projetos e programas, depois, posteriormente, ficavam em determinados grupos e esses grupos tinham muita dificuldade de convergir. E hoje, né, no contexto da sociedade digital, da sociedade do conhecimento, né, na era da informação, um dos erros clássicos é você insistir no tribalismo, insistir em você ter pequenos núcleos que não convergem. Por quê? Porque se você não tratar o conhecimento como algo que tenha que ser coletivo, o efeito de benefício coletivo também não vem. Foi aí que eu dei na época, reitor, professor Henri de Holanda Campos, a ideia de que esse núcleo fosse criado para que esses programas, à época ainda projetos, pudessem ser administrados e gerenciados em um único núcleo, que gerenciando isso de forma integrada, né, privilegiando a colaboração e a cooperação,
pudesse fazer com que esses resultados eles se revertessem internamente para a universidade, né? E o núcleo tem sido muito bem sucedido, exceto nessa história de reverter e ir para dentro da universidade, porque você sabe que a área da saúde, do ensino na área da saúde, é uma área muito conservadora. Então ainda se continua, por exemplo, haja visto agora com a pandemia, foram 20 anos discutindo se a teleconsulta poderia ser realizada. No mundo todo, a teleconsulta demonstrando possibilidade de fazer uma diferença crucial na vida da própria jornada de saúde do paciente, e no Brasil insistiu-se em que não devia ser permitido, não devia ser permitido, não devia ser permitido, até que quando a pandemia veio, agora virou até lei e foi inclusive aberto para outras áreas da saúde, que não só a medicina. E a autora da proposta, a doutora Soraya Manato, eu terminei fazendo um podcast com ela na época dos podcasts de Instagram, né? O senhor até assistiu na época, mandou algumas perguntas. Foi. Eu lembro disso daí. A doutora Soraya defende bastante a questão da telemedicina e da questão da medicina à distância. O senhor, quando comentou, quando falou sobre o desenvolvimento de tudo isso que terminou dando origem ao NUTEDS, o senhor fez meio que um caminhar evolutivo, meio que um processo evolutivo. Bem, segundo os arqueólogos, a humanidade evolui em saltos, né? Tanto a humanidade como a sociedade. Nós tivemos os pré-australopitecos, há 7 milhões de anos atrás, os australopitecos, há 4 milhões de anos atrás, os homo habilis, há 2 milhões de anos atrás, os homo erectus, há 1 milhão de anos atrás, os neandertais, há 200 mil e 30 mil anos atrás, que conviveram conosco, né, com os sapiens, que de 150 mil anos atrás até hoje, né? Uma característica comum entre cada um desses indivíduos foi que, conforme se passava de um ser para outro, né, de um hominídeo para outro hominídeo, o cérebro se avolumava, né, o masseter diminuía e o uso dos membros superiores aumentava, né? Isso daí é uma característica bastante ressaltada. E o Homo sapiens, ele tem uma característica que o Harari, no livro 21 lições para o século XXI, ele aponta como uma das mais importantes para o desenvolvimento do Homo sapiens: o fuxico. O Homo sapiens era capaz de fuxicar. Então, quando ele fuxicava, ele se juntava em grupos maiores. E aí o senhor apontou que existia a necessidade de formar grupos maiores, da convergência, né? Existia a necessidade da convergência. E aí terminou que os sapiens vieram a formar a madeira, vieram a formar instrumentos de pedra lascada, depois começaram a mexer com madeira. Se eu errar alguma coisa, pessoal, do ponto de vista evolucional, eu não sou perito. Mas depois nós tivemos a agricultura, quando acabou o nomadismo, o caçador foi perdendo lugar para o agricultor, né? Só que nesse momento ninguém teve perca de emprego. E depois nós tivemos, há muito tempo depois, muitos séculos depois, nós passamos a ter as revoluções industriais, né? Aquelas revoluções industriais, em que os homens se adaptavam. Inclusive nós temos aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra o homem naquela função ali, né, trabalhando como um autômato, né? Como um autômato. Talvez se Chaplin tivesse vivo hoje e visse como está a sociedade 5.0, ele fizesse outro filme de uma forma bastante diferente, né? Mas ocorre que em todas essas revoluções, vagas de emprego se abriam. Algumas vagas se fechavam e outras se abriam, né?
Inclusive é interessante, quem acompanha a série Yellowstone e os dois prequels dela, não sei se o senhor conhece, que é o 1883 e o 1923, você consegue ver bem isso nos Estados Unidos. O dono da terra indo perdendo a importância e ele, que era o dono de uma das maiores fazendas, né, isso hipoteticamente no filme, nos Estados Unidos, tentando manter a importância da fazenda dele. Mas a gente vai vendo que cada vez mais a sociedade vai mudando e os donos do capital vão mudando. Só que pessoas não perdem emprego, vão surgindo outros empregos. A minha pergunta, é claro que durante esse processo tivemos que passar por um regramento de direito do trabalhador em todos os países, né? Tivemos que passar por isso, inclusive também regramentos constitucionais, principalmente no movimento pós-Primeira Guerra Mundial e depois pós-Segunda Guerra Mundial, um regramento constitucional, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte, depois de toda essa explanação, é se nós não estamos chegando numa revolução tal que vai deixar o homem como algo inútil. O Harari, no mesmo livro, diz que quando a inteligência artificial compor uma música ou fizer um perfume, o homem deixará de ser necessário. E segundo me contou uma pessoa que foi entrevistada aqui, a Julie Borges, que trabalha muito com inteligência artificial, ela disse que a composição da música já havia sido feita. Veja, primeira coisa, Pedro Neto, é que a gente precisa entender o contexto no qual nós estamos vivendo, né? É um contexto em que a sociedade toda passou por uma revolução midiática, transformando a comunicação entre as pessoas alguma coisa quase instantânea, quase automática, né? Em todas essas eras que você comentou, de evolução da humanidade, desde a época que o homem fuxicava, né? Ele fuxicava por quê? Porque não existia outro meio dele transformar mensagens, receber mensagens, enviar mensagens, a não ser através do uso da sua oralidade. Então, não existia outra saída. Se você comparar, né, logo depois, na Idade Média, quando surgiu a prensa de tipos móveis, que permitiu a produção de livros, a Idade Média, depois da prensa de Gutenberg, não foi mais a mesma Idade Média. Ela foi completamente diferente. Por quê? Porque antes de haver a prensa de tipos móveis, o que eram os livros? Eram os livros escritos, feitos, manuscritos. Como o filme do Sean Connery, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. E, evidentemente, que o conhecimento era restrito a pouquíssimos. E, além de ser conhecimento restrito a pouquíssimos, não havia necessidade de você saber ler nem escrever. Você não produzia livro. Né? Se você olhar como era o ensino nessa época da medicina, já existia o local para você ir aprender. Bom, primeiro começou você acompanhando um médico, e depois que você acompanhava muito tempo o médico, ele achava que você estava habilitado, ele ia na prefeitura da cidade com você e indicava seu nome e você passava a ter o direito de exercer medicina. Depois veio a criação das universidades. Com a redescoberta de Aristóteles, né? Isso. E aí ficou uma coisa interessante, porque os livros eram muito caros, só quem tinha um livro era o professor, e o aluno ia para a faculdade, principalmente porque lá o professor tinha um livro que ia ler o livro para ele poder aprender. Né? Tudo isso é tecnologia. A tecnologia lectoescrita, ela é antiga, né? Tecnologia que permite você ler e você escrever. O ensino e a educação, eles sempre necessitam, tá certo? De usar tecnologias para dar suporte ao conteúdo. Quando o homem não tinha nenhum suporte para isso, não tinha jeito, era oralidade. Tanto é que nessas sociedades, os anciãos, as pessoas mais idosas, que tinham ouvido mais conversas e às vezes detinham a memória das conversas das pessoas, eles eram muito respeitados e eram escutados em decisões da tribo, né? Muito bom.
O outro elemento tecnológico, além do suporte, é o elemento que você utiliza para transferir esse suporte. E esse elemento, está compreendendo, já variou muitas e muitas vezes. Né? Quer dizer, você tinha o cidadão que andava a pé levando as coisas, deixando, depois, na primeira Revolução Industrial, substituiu-se a força humana pela força do animal. Aí passou a ter as mulas, etc., os cavalos, etc. Os caras já eles se deslocavam de uma cidade para outra utilizando animais, montarias e tal. E assim foi. Hoje, nós encontramos o meio digital. Nós encontramos as tecnologias digitais da informação e das comunicações, que nada mais é, nada menos é de uma tecnologia para você transformar em dígitos, zeros e uns, sequências de zeros e uns, todo e qualquer tipo de informação ou combinação de informação. Você pode, no alfabeto digital, você pode colocá-lo como suporte para música, para texto escrito, para fotografia, para mistura de música e texto escrito. Agora mesmo, nós estamos gravando aqui esse podcast na forma digital. Imagine se não fosse isso feito digital. Né? Quem trabalhou com edição de vídeo ainda, na época que não era digital, sabe qual era a trabalheira para fazer aquilo usando equipamentos analógicos. Né? O que a gente precisa é dizer o seguinte: a gente tem que investir na tecnologia não pela tecnologia em si. E precisa ter muito cuidado em saber se está utilizando a tecnologia da maneira correta. Porque essas tecnologias, se elas forem utilizadas de forma inadequada, elas podem levar a um efeito prejudicial, muito ao contrário do que a gente pretende fazer. O senhor imagina a evolução que nós não teríamos se houvesse e-mail, ou pelo menos um telégrafo, ou um fax, quando Mendel e Darwin estavam vivos, né? Porque eles foram contemporâneos, né? Eles viveram na mesma época, né? E muitas vezes a gente percebe na história, né, da ciência que algumas pessoas tinham chegado a uma conclusão muito parecida e que, como não se conheciam e como não tinham possibilidade de nem sequer publicar, porque a história das publicações científicas avaliadas por pares foi uma coisa que surgiu já depois, né? E assim, com o Renascimento, foi também surgindo uma tendência muito grande em especializar e fazer o crescimento vertical, né, das pessoas. Aí você passa a ser um especialista que sabe cada vez mais de muito pouco. Hoje não, hoje a cultura, por exemplo, eu me lembro que na época de fazer esse trabalho de casa, de redação, de pesquisa, etc. e tudo, a gente não tinha outra saída. Todo mundo queria ter uma enciclopédia básica, uma enciclopédia isso, os dicionários, etc. Tudo, né? Eu comecei a aprender inglês, por exemplo, está compreendendo? Pegando livro de anatomia em inglês e indo procurar palavra por palavra, está compreendendo? Para poder aprender a ler inglês. Né? Hoje, você tem no mínimo 3, 4 possibilidades de confiança para fazer a tradução de um texto de qualquer língua, né? De qualquer língua. De qualquer língua. O senhor falou aí de algo que aí me fez adiantar aqui uma imagem que eu não iria apresentar agora. Não sei se o senhor lembra do Instituto Universal Brasileiro. Rapaz, o Instituto Universal Brasileiro... Produtor, depois coloca a imagem na tela, produtor. O Instituto Universal Brasileiro veio numa época em que a chamada educação por correio, né? Educação por correio. Passou a ser muito importante para o Brasil. E eu, quando morei no Rio de Janeiro para fazer residência, eu cheguei a morar bem pertinho do Instituto Universal Brasileiro. E eu passava várias vezes em frente e ficava olhando ali para o Instituto Universal Brasileiro. Quantas vezes a gente via nas revistas do Tio Patinha, nas revistas mais famosas, Cruzeiro, aquelas revistas bem famosas, todas vinham a propagandinha. Tinha curso, eu quis fazer muito um curso de rádio, tá compreendendo? Eu tinha muita vontade de fazer o de rádio e de fotografia. Mas o papai nunca deixou, porque ele achava que se eu fosse fazer um curso de rádio, eu ia me tornar consertador de rádio no interior e não ia querer fazer uma faculdade. E ele não deixou fazer o curso por correspondência. E eu fiz ainda um curso por correspondência, depois de muito tempo, mais um curso para aprender latim. Né?
Logo quando eu entrei na faculdade, eu descobri um professor em São Paulo que tinha um curso de correspondência de latim. E eu fiz o curso de correspondência de latim. E deu certo? Deu certo, deu certo, deu certo. Aprendi muita coisa desse latim. Chegava as liçõezinhas pelo correio, a gente respondia na mão, mandava pelo correio. Está compreendendo? Quer dizer, isso é uma geração da educação à distância que ficou muito... Eu cheguei a fazer um curso por correspondência de violão, mas não deu certo não, não deu certo não. O grande problema da educação à distância de segunda geração era isso, era porque você sabe que as pessoas aprendem de maneira diferente. Né? Então, provavelmente, pessoas como você que não aprenderam a tocar violão no curso de correspondência não é porque não tem possibilidade de tocar violão. É que você, para aprender a tocar violão, deveria ter alguns outros estímulos e metodologias que não a de um curso de correspondência. Doutor, eu já tentei online, no curso, um dos melhores cursos que tem no Brasil, já tentei presencial, já tentei de todo jeito. Eu acho que eu não consigo tocar mesmo. Eu aprendi uma música no violão e uma música no teclado que eu não esqueço. Enquanto eu estava aprendendo, eu cheguei a tocar outras 4, mas aí terminei me esquecendo como é que tocava. Entrando aí no tema educação, comunicação e tecnologias, né? Quando você fala nesses 3 assuntos, eu acho que você pode estabelecer um antes e depois da internet, né? Quando você fala nesse assunto, né? Inclusive se diz que o dogma existe na ciência. O senhor concorda com essa expressão? É uma tendência do ser humano, acho que até por questão de menos trabalho intelectual, de diminuir o trabalho intelectual, é sempre acreditar que encontrou um dogma e que aquilo não vai se modificar mais nunca, né? E é o contrário, a gente sabe que na ciência não tem nada estabelecido definitivamente. No dia que tiver estabelecido definitivamente, a ciência para de crescer, o que é impensável, né? Agora, interessante dizer, inclusive, o seguinte, que mais do que a internet em si, o grande boom, né, da educação veio com algo que surgiu depois da internet, que foi a web, né? Tem muita gente que comete esse pequeno engano achando que internet e web são a mesma coisa. Então, primeiro foi a intranet, né? Primeiro foi a internet já é um conceito subsequente. Veio a internet, surgiu da ARPANET. Da ARPANET. Tá certo? A partir dos anos 90, né, o nome dele agora eu não estou lembrado, né, mas fez um benefício muito... Ele trabalhava no Instituto de Pesquisas Físicas na França. Né? E ele então criou o que é considerado como a interface gráfica da internet, que é a web. Isso facilitou tanto, né, a comunicação homem-máquina, né? Isso inclusive tornou-se um tipo de estudo muito específico, né? Você conseguir entender como é que você facilita a interação do homem com o computador, com a máquina, né? Para diminuir a carga desnecessária, para facilitar a aprendizagem e uma série de outras coisas, né? Mas veja bem, eu ainda consegui ver computador, e por isso nessa época eu não comprei o computador, que você ligava o computador e o que aparecia era uma tela preta ou uma tela verde, né, com um símbolozinho piscando, que era o chamado prompt. Prompt, né? Eu lembro. E a partir daí você tinha que saber as teclas, os comandos, para fazer o computador começar a executar alguma coisa que você quisesse. Se ele ia escrever, se ele ia tocar música, etc. e tudo. Eu ainda conheci e-mail, que é uma ferramenta... O e-mail, que é uma ferramenta da internet, não uma ferramenta da web, né? O e-mail começou com a internet, tá compreendendo? E, por conta disso, já houve uma primeira, digamos assim, idade da educação à distância, né? Online, né? Em que você pode ter casos de sucesso muito interessantes e muito importantes, né? Agora, o grande boom mesmo da educação à distância, permitindo isso que você mencionou, veio a partir da web. Porque com as interfaces gráficas, né, você facilitou muito a possibilidade de você interagir com os conteúdos. Agora, disse até que com a web, né, surgiu uma coisa interessante, né, a possibilidade de você deixar de ser um receptor passivo de conteúdo e você poder ser aquele produtor de conteúdo. Sim. Ou seja,
eu não posso impedir que falem de mim na internet. Você não tem como impedir isso. Mas eu posso Mas, falar. Em compensação, eu posso vender a minha E hoje versão. nada mais verdadeiro do que... Né? Você pode colocar a sua versão. E isso é interessante. Durante meu mestrado, teve uma das cadeiras optativas que eu fiz que falava de tecnologias. E lá a gente estudou a história da criação da internet. E na época, a Rússia estava numa corrida com os Estados Unidos de tentar encontrar uma forma de comunicação mundial. Para a Rússia seria uma forma de comunicação nacional, algo que eles conseguissem se comunicar com todo mundo. E os Estados Unidos, da mesma forma. Só qual foi a estratégia adotada pelo Pentágono? O Pentágono chegou e disse: vamos entrar em contato com todas as universidades, notadamente as de tecnologia, e com a NASA. Vamos dizer o que é que nós queremos e vamos fazer um trabalho em conjunto e tentar desenvolver isso daí. Eles mantiveram poucas informações em segredo para poder fazer a internet segura do exército, de forma que aqueles dados nunca vazassem e que ninguém nunca conseguisse invadir, né? E aí terminou que se desenvolveu de um modo muito mais rápido, porque as contribuições foram inúmeras. E na Rússia o fenômeno foi o contrário. Foi tudo guardado, em segredo, não informa ninguém, não deixa ninguém saber, né? Inclusive a questão do dogma, a gente pode falar que quem sofreu um dogma muito grande foi o Albert Einstein, né? Quando foi começar a sua carreira de professor, que enfrentou logo Newton, né? Ele já entrou enfrentando Newton, e então ele sofreu sobre esse dogma. E eu trouxe um artigo que hoje a Royal Astronomical Society está tentando desbancar tanto Einstein quanto Newton na questão da gravidade. Eles estão com um estudo em desenvolvimento com modelos gravitacionais gigantes e na qual a matéria escura entra no meio dos modelos gravitacionais e termina trazendo um novo conceito de gravidade. E mexe na termodinâmica, e mexe em diversos aspectos. Um dos físicos responsáveis é o Eric Verlinde, mas ainda não é algo definitivo ainda. Depois, produtor, a gente pega e bota o link aí só para o pessoal ficar sabendo. Doutor Luiz, o que foi produzido no passado, as coisas que nós produzimos no passado, vão ficar em desuso com a contínua evolução do conhecimento? Olha, a evolução do conhecimento sempre leva a isso, né? Você, por exemplo, você mesmo citou já nessa conversa que a gente poderia, na época tal, ter, por exemplo, o telégrafo, e grandes expoentes da ciência poderiam ter comunicado. Depois, todos nós sabemos que veio telégrafo, aí veio telefone, veio fax, veio não sei o quê, veio isso, veio aquilo, etc. e tudo. Hoje todo mundo usa celular. O celular, por acaso, ainda também faz telefone, né? Permite telefonar, porque hoje a maioria das vezes você usa o celular para se comunicar por um comunicador, tipo WhatsApp, Telegram e outros mais e tudo. Ou seja, nós saímos de uma situação em que o que se torna bastante concreto é que todos nós vivemos dentro de um novo paradigma, que é o paradigma da transformação digital. Tá certo? É aí que entra a necessidade de nós crescermos, desenvolvendo espírito crítico para poder atingirmos o senso ético. Porque, logicamente, que todas as influências da transformação digital, elas determinam necessidade de reflexão ética. Porque o que vai fazer o ser humano desaparecer ou não desaparecer, está compreendendo? É se ele se tornar um utilitário, um usuário de tecnologia, para se tornar um lobo dele mesmo, pior do que o que ele já é.
Está entendendo? Então o perigo não é a tecnologia, o perigo é o mau uso da tecnologia. Olha, rapaz, você imagine a jornada de um paciente que, porque está com um quadro hipertensivo de difícil controle, ter que se deslocar de uma cidade do interior para vir um especialista em hipertensão refratária que só tem numa cidade grande e que ele tem que marcar isso com meses de antecedência, inclusive com risco de ter até uma complicação de chegar nesse médico. E esse mesmo paciente poder fazer essa consulta, está compreendendo? Em telemedicina. Utilizando uma simples teleconsulta. Está compreendendo? Uhum. Teleorientação, simplesmente orientar o paciente, olha, faça isso, e daqui a pouco me relate como é que está. Meu sobrinho está trabalhando com isso, está fazendo telemedicina. Pois é. Porque ele está estudando para fazer a residência nos Estados Unidos, aí enquanto isso ele está trabalhando só com telemedicina. Rapaz, é impensável hoje você não utilizar recursos, estratégias e ferramentas computacionais e informacionais digitais. É impensável. No futuro você vai ter, por exemplo, costuma-se muito, né, insistir nessa tecla. Então eu vou lhe dar um exemplo bem concreto. A inteligência artificial hoje consegue dar diagnósticos na área da radiologia, cerca de 70% a 80% entra nessa faixa de certeza. Inclusive, já tem estudos mostrando que você cria artefatos em um exame de radiografia e a inteligência artificial consegue identificar isso muito mais rapidamente do que um radiologista bastante experimentado. Cria um tumor num pulmão e aquilo é um artefato. A radiografia era normal, isso foi lá e, com artefatos gráficos, etc., criou lá a imagem de um pulmão, de um tumor. A inteligência artificial consegue descobrir que aquilo era um artefato e com muito mais certeza do que radiologistas experimentados, né? Aí você pergunta, a inteligência artificial então vai fazer desaparecer a carreira de radiologista? Não. Agora, você fica certo uma coisa, o radiologista que não souber e não quiser aprender a utilizar as ferramentas de inteligência artificial para o seu exercício profissional, esse não arranja nem o primeiro emprego. Ou seja, você vai mudar a maneira... Você imagine a situação de você ir a um médico, lhe pedir alguns exames, e se o médico já lhe atendeu, já lhe disse quais são os exames, e no dia que você vai ao médico para ele fazer uma conferência presencial, porque no seu caso será preciso, nem em todo caso vai ser preciso, ele do consultório já vê o seu prontuário eletrônico e vê os exames, os resultados, etc., e do consultório, se ele quiser consultar alguma ferramenta de apoio à decisão, ele vai poder fazer isso do consultório com você na sua frente participando. Quer dizer, agora, o Brasil precisa ultrapassar certas lacunas, vencer certas dificuldades. Uma delas, que já está sendo feita no mundo todo, onde a saúde digital está funcionando, é começar a ensinar a prover a educação em saúde digital nas graduações da área da saúde. Tá certo? É preciso adotar isso. Você hoje não tem mais sentido estar utilizando só o ensino presencial estrito. Porque você, medicina você aprende na beira do leito. Né? Esse é o tipo do dogma. Porque medicina você aprende em todo canto. No dia de hoje, você aprende em todo canto. Agora, o senhor sabia que curso de Direito foi aprovado 100% à distância? Pois é. O problema não é o curso ser à distância ou não ser à distância. O problema é saber se o desenho instrucional, o planejamento pedagógico e os professores que vão atuar nesse processo educacional, está compreendendo? Estão preparados para isso. Porque você colocar um curso de Direito à distância com metodologias inadequadas, tá certo? Rapaz, isso aí não leva ao aprendizado significativo. O ensino presencial tem coisas boas, mas tem coisas também muito ruins. Se você utilizar a educação à distância sem o adequado planejamento, você faz o ensino presencial ficar pior no virtual. Por quê? Porque essas tecnologias digitais, elas são disruptivas. Elas podem ser um grande diferencial para melhorar, mas pode ser um grande diferencial para piorar, e piorar assim de forma exponencial.
Esse é que é o grande perigo das tecnologias. Agora, você imagine que hoje, com a chegada da tecnologia 5G, de comunicação 5G, né, você vai finalmente conseguir fazer a chamada internet das coisas biomédicas, das coisas médicas, né? Internet das coisas. É eu poder, por exemplo, num paciente com uma doença crônica, eu colocar um sensor que pode estar na roupa dele, pode estar implantado nele, pode estar num relógio, pode estar num colar, depende. Entendi. E eu monitorizar esse paciente 24 horas por dia e tem, inclusive, algoritmos que, quando começarem a detectar uma alteração, já possam avisar e você vai ter, se você não tomar conta, você está tendo uma alteraçãozinha, que essa alteração vai, daqui a pouco, fazer você estar infartado num posto de atendimento. Agora eu vou fazer aqui para o senhor duas perguntas que, inclusive, as pessoas já me fizeram essa pergunta na internet. Primeiro, se seria possível um curso de medicina integralmente à distância. E segundo, com a ampliação do EAD, o que é que ocorreu com os TCCs? São duas perguntas bem interessantes. Eu não acredito que seja possível dar um curso, está compreendendo, de medicina totalmente à distância. Eu não acredito. Porque tem certas habilidades, tá certo? Você sabe que competência é uma amálgama de conhecimentos, habilidades e atitudes, tá certo? Então veja, eu acredito assim, muito provavelmente existem hoje possibilidade de você ensinar anatomia utilizando determinados recursos, tá certo? De inteligência artificial, recursos de audiovisuais, tá certo? Muito que poderão empoderar o ensino da anatomia de uma forma muito melhor da qual eu aprendi a anatomia. Né? Eu aprendi vendo livros, vendo atlas e dissecando cadáver. Depois você nota que quando você vai ser cirurgião, a anatomia regional é muito diferente, a textura do tecido é completamente diferente. Hoje você tem realidade aumentada, você tem realidade virtual, cria ambientes imersivos, né? Eu já vi uma demonstração que eu digo, rapaz, me mostra aí uma tireoide. O cidadão foi lá, botou a tireoide, eu vi a tireoide de baixo, de cima, por trás, por frente, etc. Quer dizer, aquilo lá está lhe trazendo uma maneira de você aprender e ter... Por que você se torna um bom cirurgião? Porque você desenvolve uma percepção tridimensional do que você vai fazer para você inserir a sua habilidade na correção de alguma coisa que está inadequada, que precisa ser modificada. Né? Agora, existem algumas coisas que você pode modificar o aprendizado, mas ainda assim vai precisar, está compreendendo, da ação presencial, do trabalho presencial. Né? Agora, isso é opinião minha. O que eu acho que está se fazendo é o fato de que se ainda utiliza muito pouco essa tecnologia aí existente, disponível, para conseguir atingir isso. Ou seja, todo aluno de medicina precisa ir assistir aquelas aulas todas para resultar na aprendizagem mecânica, simplesmente decorar um monte de coisa para colocar numa prova que depois ele vai esquecer tudinho. E por que esse aluno não tem a oportunidade de receber grande parte disso de uma forma mais dinâmica, utilizando, por exemplo, uma convergência das metodologias ativas de ensino e aprendizagem com as tecnologias digitais da informação e das comunicações? Agora, você pega um professor que quer dar aula à distância e ele quer dar a mesma aula presencial de 1 hora, 50 minutos à distância, ele já começou a fazer errado. Está na hora dele ler alguma coisa sobre a teoria da carga cognitiva, que diz o seguinte: você precisa roteirizar a sua aula que você dá presencial e usar aulas que tenham no máximo 12 minutos. Aí você faz 3, 4 aulas daquilo e dá outros materiais de complementação. Faz a chamada aula invertida, você antes de mandar o aluno assistir a aula em vídeo, você passa um roteiro da aula para ele
passa um trabalho para ele ler. Mas algumas metodologias ativas, né? Algumas metodologias ativas. Para você, então, inserir o cidadão, tá certo? Dentro do processo de ensino-aprendizagem de uma forma diferente. Porque, veja, você no processo de ensino-aprendizagem, você só tem 3 componentes. Né? Você tem o professor, você tem quem ensina, você tem quem aprende e tem o conteúdo. Não existe outra coisa. Agora, a metodologia ancestral, a metodologia antiga, o conteúdo só chega a quem aprende através do professor. Hoje não. Hoje o professor não é a pessoa que entrega o conteúdo, ele orienta o aprendizado. Entendeu? Então você tem que colocar o aluno no centro e o professor e o conteúdo serem apresentados de forma que, inclusive, ele possa ser apresentado na forma que aquele aluno aprende. E aí é onde entra o conhecimento de outra teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas. Você não aprende da mesma maneira que eu aprendo. Sim. Você também não aprende, nem você, nem ninguém aprende do mesmo jeito. Hoje, já existem aí a descrição de 10 tipos diferentes de inteligência. Agora, o que acontece? Os professores, principalmente na área da saúde, na medicina, etc. e tudo, eles não foram treinados para serem educadores. Eles foram treinados, porque fizeram mestrado, doutorado, etc., para serem professores. Eu me tornei um educador ao longo da minha carreira de professor. Porque fui ler essas... quer dizer, a maioria de nós nunca fez uma disciplina de didática, não sabe a diferença, não entende a importância do aspecto da psicologia da aprendizagem. Entende? Não entende como você, ao longo do tempo, deve trabalhar para você estar constantemente aprendendo. Porque hoje, Pinheiro, o grande desafio é o chamado desafio da aprendizagem ao longo da vida e pela vida inteira. Você, quando sai da faculdade de medicina, da faculdade de direito, da faculdade de engenharia, o crescimento já mudou. Porque se lhe ensinaram algumas coisas que era de 5 anos antes, a cada 5 anos há um turnover. Sim. E no mundo do direito, então, meu Deus do céu. Todo dia, né? Muda quase todo dia, quase toda hora, depende da cabeça de quem está dando a opinião. Aí... E nesse ponto, é uma coisa que a gente merece destacar no Brasil, é que por exemplo, você ter aprovado na legislação que é educação à distância online ou baseada na web. Eu gosto sempre de fazer esse adendo, né? E não chamar só AEAD ou UEAD, que é pior ainda, né? As pessoas chamam o EAD como se o ensino à distância e a educação à distância fosse a mesma coisa, completamente diferentes, tá certo? E quando você fala AEAD, é preciso se lembrar que existem gerações de educação à distância. Então, se você quiser se referir à mais moderna, você deve dizer que é a educação à distância baseada na web ou a educação à distância online. Aí sim você está falando da educação à distância que faz sentido no momento atual da transformação digital, certo? Precisa ter cuidado com essas denominações. A maioria dos professores não foi educado para trabalhar com isso, sabe? Não foi. E principalmente quando houve a pandemia. Eu sei porque eu estava como professor e fui pego de surpresa, né? Todos os professores pegos de surpresa. A gente também não pode culpar a instituição, porque na hora da pandemia foi todo mundo pego de surpresa. Aí a instituição até que tentou fazer alguns treinamentos, mas realmente foi... porque fui atrás, eu fui atrás de estudar metodologias ativas. Existe até um amigo a quem eu pretendo chamar aqui também, o professor Sidney Guerra, Sim. Que está fazendo algumas pesquisas em questão de educação. E eu disse para ele que ia colocar vocês dois em contato. Ele é o ouvidor geral da UFC hoje. É professor de lá. A gente entra então nessa questão da educação à distância baseada na web. Nós entramos então numa questão taxonômica. Porque nós entramos na questão do ambiente virtual, né? E aí existe a nomenclatura do AVA e do AVEA, né? Qual seria a diferença entre eles dois, o AVA e o AVEA? Bom, veja bem, primeira coisa, vamos começar pela conceituação dos 2 grandes grupos, tá certo? Na nomenclatura em inglês, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, né, eles pertencem a um grupo
de softwares, ou de plataformas, ou de produtos tecnológicos, e se caracterizam dentro dos chamados Learning Management Systems, os LMS, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Né? Muito bom. Se você vai chamar de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou AVEA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, está compreendendo? No meu entender, isso não tem muita diferença. O que é que são os Learning Management Systems, né? Os AVAs, né? Ambientes Virtuais de Aprendizagem, do qual um dos mais famosos no mundo é o Moodle, né? Inclusive, se você quiser trabalhar com a educação à distância do Brasil sem usar o Moodle, você vai ficar de costa para todo mundo, porque mais de 90% das instituições que trabalham com a educação à distância online ou baseada na web utilizam o Moodle, né? Muito bem. O que são esses sistemas? Eles são sistemas nos quais você tem uma série de ferramentas que permitem, desde o gerenciamento, está compreendendo? Os aspectos gerenciais, saber o nome das pessoas que estão fazendo, se as pessoas estão comparecendo, se as pessoas estão cumprindo os recursos, se as pessoas estão assistindo, etc. e tudo. Você poder também trabalhar com certas ferramentas a comunicação, então, através de um e-mail automático para mandar, você não está vindo, comparece. Né? E outras ferramentas também muito importantes, como por exemplo, você pode usar um fórum, tá certo? Fórum você abre lá dentro, né? Por exemplo, você está dando uma disciplina de anatomia, aí diz, olha, rapaz, esse tópico do fórum é para discutir a anatomia da tireoide. Terminou aquilo ali, você, agora nós vamos passar a discutir, tá compreendendo? A anatomia do esôfago cervical, e abre outro tópico. O Classroom tinha algumas ferramentas desse tipo. O Classroom tem algumas ferramentas desse tipo, tá compreendendo? Agora é muito disperso. Muito disperso. Muito disperso, né? Mas tem muita gente que gostou muito do Classroom e... Eu usava muito com meus alunos. O Classroom é aquele outro de fazer... fazer as perguntas e respostas, né? Tem vários desses. Vários desses, eu usava vários, aí eu acabei até esquecendo aqui. Dinamiza muito. Dinamiza muito. Usava uns que eram figuras, aí eu tinha que passar com o celular, com o pessoal, para poder dizer qual era a pergunta, né? Fazer isso daí. Exato, Então isso torna uma aula muito mais dinâmica, mais interessante, etc. E até permite que você, tendo um instrumento tão comum hoje que é o celular, utilize isso com finalidades também informativas, educativas, etc. Outro instrumento muito interessante é criar podcasts, por exemplo. Né? Você pode criar podcasts, se o podcast é original, não o videocast, como está se fazendo aqui, está compreendendo? Usar um podcast de voz mesmo, né? E fazer, tem uma taxonomia grande, tem um podcast de entrevista, tem um podcast de declaração, etc. Tudo bom. Agora, esses Learning Management Systems, eles se diferenciam, tá certo, dos Content Management Systems, os sistemas de manuseio de conteúdo. Esses, como o Joomla, por exemplo, é para produção de páginas, blogs, etc. Né? O que você deve lembrar é que, independente de você estar fazendo a educação à distância baseada na web, utilizando ou não um ambiente virtual de ensino e aprendizagem, o fundamental é que você tenha feito uma boa transição didática, um bom planejamento pedagógico. Porque senão você vai repetir no virtual os erros do presencial. E aí nem vai ter aprendizagem significativa, vai ter só aprendizagem mecânica, ou até nem vai ter aprendizagem nenhuma. Sim. Porque vai ter o fenômeno pior que pode ter da educação à distância, que é a evasão. Então, por que no NUTED, no nosso curso de especialização, nós conseguimos taxa de evasão inferior a 20%, e em alguns cursos até igual a 10%. Isso é sensacional. É um fenômeno. Né? Por quê? Porque nós fazemos uma boa transição didática, tá certo? Começamos com o trabalho do conteúdo. Você escrever conteúdo para a educação à distância é uma coisa altamente especializada. É diferente de você escrever um capítulo de livro, é diferente de você escrever um capítulo para publicar numa revista científica, é diferente de você escrever para a imprensa leiga. Nós temos inclusive um curso que está todo montado, esperando a oportunidade para lançar, que é um curso de formação de conteudista. Nosso maior trabalho é conseguir conteudista de boa qualidade. Por quê? Porque chega com as coisas escritas que não se adaptam para a educação à distância. Aí você tem que chamar a pessoa, explicar, dar uma série de noções e tudo. Mas, rapaz, se você procurar onde é que tem lugar para aprender isso,
também no Brasil, é assim, escasso. É uma raridade imensa. Vocês estão com esse curso aberto? Estamos com esse curso aberto, não. Estamos com esse curso preparado. Estamos esperando a oportunidade de lançar. Está faltando o quê? Está faltando é porque com a pandemia, está compreendendo? Um dinheiro de um TED nosso não veio, atrasou, e aí nós tivemos que demitir a equipe todinha. Né? Ontem mesmo eu tive hoje de manhã eu tive uma reunião com o professor Paulo Aragão, lá da Fundação Cearense de Pesquisa e Agricultura, para ele nos ajudar, porque está chegando aí uma outra, talvez daqui a 2 meses a gente possa recontratar essas pessoas. Né? Agora, tenho certeza que é um curso que se você lançar, vai ter uma procura imensa, porque não tem onde se aprender como escrever conteúdo para fazer publicação de curso. E o curso está pronto, já foi gravado? Não foi. Nós temos o conteúdo do curso pronto e o roteiro. Agora, com esse conteúdo pronto, está compreendendo? A gente então desenvolve, né, essas coisas. Posso depois conversar com você sobre como é a produção de um curso à distância. Né? No esquema que nós seguimos no TED, porque tem muitos esquemas de produção de curso. Né? Mas o nosso, nós fazemos primeiro a produção do conteúdo de uma forma adequada para a educação à distância. Depois, fazemos a transição didática disso para saber quais são as mídias inteligentes e a combinação dessas mídias que vão ser utilizadas. E, finalmente, ofertamos o curso e fazemos uma validação. Mas, além de utilizar todo esse cuidado, nós ainda fazemos, né, o apoio tutorial para o aluno que está inscrito no curso. Ou seja, nós temos um banco de tutores que, aí sim, esse curso de formação de tutores, nós já demos esse curso várias vezes. Isso daí faz parte da EAD List? Rapaz, faz parte da EAD List e você tem que seguir esse roteiro bem cuidadosamente, porque se você fizer alguma coisa inadequada, está compreendendo? Isso implica diretamente em evasão, etc., desmotivação, em resultados de aprendizado negativos, está compreendendo? Voltando à questão do Moodle que o senhor falou, a gente tem ouvido de alguns produtores, enquanto nós estamos preparando o nosso curso, que existem algumas dificuldades do Moodle com os alunos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Existe agora eu vou voltar àquela palavra, um dogma, né? Existe um dogma em educação à distância, né? Inclusive tem um sentido filosófico, né? Que é o minimalismo tecnológico. Sim. Tá certo? Né? É a famosa navalha de Ockham, né? Você sempre tem que ter cuidado de conseguir, seguindo com o mínimo, conseguir o máximo, né? O que acontece com o Moodle? E isso é algo dos ambientes virtuais de aprendizagem de um modo geral, né? Eles são muito ricos de ferramentas. E aí, se um professor se deslumbrar, tá certo? E quiser utilizar todas as ferramentas que tem lá dentro, ele cria uma dificuldade de navegabilidade. Fica difícil para o aluno navegar, porque ele não entende a lógica de onde é que ele vai, para onde ele não vai, etc. E isso é fundamental no desenho pedagógico do curso. E mais ainda, no processo de transição didática. Eu recentemente fiz 3 cursos de 40 horas cada um. Rapaz, olha, não foi fácil não. E olha que eu estudo educação à distância há um monte de tempo, trabalho com Moodle há bastante tempo, etc. e tudo. Mas eles criaram... Como é que o senhor sabe que o senhor está no Moodle ou não, quando o senhor entra no ambiente virtual do curso? É bem clássico, porque ele tem 3 colunas, está compreendendo? E muitas vezes você logo percebe, está compreendendo, que o ambiente é o Moodle, porque você identifica as ferramentas e a lógica de navegação do Moodle. O Hotmart usa ele? Não, o Hotmart não é considerado um ambiente virtual de aprendizagem, né? Ele é mais um ambiente para você fazer negociação e venda de produtos, né? Agora, por exemplo, tem gente que está aqui na Universidade Federal do Ceará querendo utilizar o SIGA-A, está compreendendo? Que é um sistema de administração, né, como um ambiente virtual de aprendizagem. O SIGA-A não foi feito para isso. E não adianta só você botar dentro do SIGA uma ferramenta de fórum para ele daqui do outro dia se transformar no ambiente virtual de aprendizagem. É diferente. É diferente. Diferente. Agora, o que a gente faz para evitar essa dificuldade do aluno se identificar com o uso do Moodle? A gente faz um ambiente bem minimalista, está compreendendo? E algumas ferramentas a gente só usa depois de demonstrar. Tá certo? Por exemplo,
Uma ferramenta do Moodle, a criação de provas online. Rapaz, é excelente isso, né? Mas a gente não faz a prova online para o aluno, nas experiências que eu fiz na faculdade, a gente não faz a prova online para o aluno fazer a prova de casa. Eles entram dentro de uma sala, eu faço o cara crachá, identifico o aluno. Se algum aluno, mas eu não trouxe minha identidade, eu pergunto aos outros colegas se eles conhecem que aquele aluno é aluno. Não, é nosso colega, pode deixar de fazer. Aí ele faz. Aí, no Moodle, eu primeiro mostro duas questões para saber como é que eles vão resolver, e a partir daí eu digo, olha, agora cada um de vocês vai entrar no seu computador, no endereço, e eu vou distribuir uma senha individual para cada um de vocês. O que é que vocês vão usar como login? O número de matrícula de vocês. E não adianta você olhar para a tela do seu colega, por quê? Porque a questão 5 na sua tela pode ser a questão 10 ou a questão 8 na tela do outro. Como detalhe, a mesma questão 3 que for 8 aqui, os itens que você vai escolher estão também diferentes. Então nem adianta, porque você pode olhar o colega, olhar, rapaz, a questão 3 ali é 8 aqui, ele marcou a D, eu vou botar a D. Pode ser que a D seja certa nele e no seu não seja. Mas, e não deixo também que os alunos façam prova, está compreendendo, sem a presença do docente. Por quê? Porque se ele mandar lá o monitor dele aplicar a prova, etc., isso não está aprovado no regimento da universidade. Então, um aluno que se sair mal... Agora, rapaz, o índice de aceitação é excelente. Por quê? Porque você, por exemplo, com o Moodle, você pode fazer uma prova, inclusive você botar uma foto, você botar um videozinho para o aluno, por exemplo. Eu peço ao aluno para identificar as etapas, está compreendendo, uma traqueostomia. Mas eu boto um vídeo de traqueostomia e peço para ele dizer a sequência das etapas que foram feitas. Ele está vendo o vídeo da traqueostomia sendo feita. Isso dá um nível de aprendizado. Então, o aluno sai muito mais feliz, muita cabeça... Está entendendo? O cuidado que você tem que ter é não querer... Tem professor que faz curso no Moodle que a gente dá a impressão que ele está querendo demonstrar que sabe trabalhar com o Moodle. Ele bota tanta coisa dentro do Moodle que aumenta a carga cognitiva. Tá compreendendo? E aí o aluno não pega aquilo ali tudo. Não pega, ele se perde. Quando ele vai na primeira tentativa e não consegue acertar, e não consegue perceber a sequência e tudo, ele evade. Ele simplesmente não vai para frente. Então, assim, é preciso saber utilizar o ambiente de vitória e aprendizagem. Então, o que nós fazemos? Rapaz, um ambiente bem minimalista, mas bem minimalista. Um fórum, tá compreendendo? No fórum, a gente coloca uma pastinha para colocar lá dentro trabalhos que a gente quer que eles leiam, tá certo? O fórum a gente divide por tópicos, vai criando os tópicos à medida que vai crescendo, né? Eu vou agora, no dia 16, iniciar uma disciplina que é Introdução à Informática em Saúde para alunos de pós-graduação. Então, tem 14 inscritos, né? Então, eu vou usar um fórum e um dos trabalhos deles vai ser feito dentro de uma ambiência criada no Moodle, para eles aprenderem a fazer avaliação por pares de trabalhos que chegam para aplicar na Revit. Então, quer dizer, não é você olhar assim para o lado e dizer, rapaz, tem uma pandemia aí, qual é a ferramenta mais fácil de eu usar? Essa aqui. Aí eu pego essa meta e começo a usar da minha cabeça. Não. Precisa ter desenvolvimento docente. Os docentes aprenderem a utilizar as ferramentas. Senão você cria um monstrengo. E aí, rapaz, eu já vi turmas neurotizadas porque um curso, uma disciplina que tentou se dar pelo Moodle. Mas, rapaz, se fez tanta questão de vigiar se os meninos estavam entrando e não, e eles não só saem assim, neurotizados, mas ainda saem com raiva da educação à distância. Eu entrei num curso à distância há uns 10 meses atrás para fazer, não me lembro qual era o tema. Eu sei que quando eu comecei a ver o tanto de coisa que a plataforma tinha, e começou a abrir janela, a abrir pop-up, a não sei o que, e chegaram logo 15 e-mails no meu e-mail depois que eu tinha pago. Eu disse, meu irmão, eu não quero isso aqui não, peraí que eu quero fazer um curso com calma, e aí eu pedi para cancelar. Pois é. É exatamente esse o erro das pessoas que estão fazendo a educação à distância, está compreendendo? Que não é de boa qualidade. Menos é mais. Menos é mais. Se você pegar as maneiras de você, inclusive, identificar se determinados cursos vão ser ou não vão ser bons, né? Por exemplo, quando você pega uma pessoa que está oferecendo um curso de educação à distância, que ele está usando monoferramenta,
só vídeo, 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 e depois umas questãozinhas de algibeira, né? 3, 4 questãozinhas que você vai ver a questão é aquele, sabe, aquela coisinha, aquele cri-crizinho assim, tá, tá, tá. Rapaz, você tem que oferecer a avaliação como uma oportunidade de aprendizagem. Por quê? Porque se você dá ao aluno a opção de aprender na avaliação, aquilo, rapaz, é um reforço para o que ele está tentando gastar de tempo ali para fazer aquela avaliação e aquela aprendizagem. Agora, você dá um parágrafo, dá um PDF de 130 páginas para você ler, está compreendendo? E aí, faz uma questão baseada num parágrafo simples, que está na 89ª página. Isso é questão de algibeira, né? Para que aquele né? Agora, quando você vai ficando com mais cabelo branco como eu, quando você pega um curso desse, eu digo, sei o que é que eu vou fazer aqui para... Né? Já sei o que é que eu vou fazer aqui para vencer essas dificuldades. Mas, assim, na maioria das vezes, os alunos, quando se encontram com um material dessa natureza, eles, né, pulam, porque isso aí... Aí, assim, por exemplo, era muito bom, você que está se interessando por isso, ler sobre teoria de aprendizagem. Né? Uma delas, eu posso, inclusive, passar o endereço de um videozinho muito interessante, que é a chamada teoria da carga cognitiva. Sim, sim. Né? É fundamental você conhecer isso. Porque você pode ter uma carga, né, que você vai gastar para adquirir um certo conhecimento, mas se você botar muita coisa de lado para a dificuldade de chegar no cerne do conhecimento que precisa ser aprendido, você cria tanta dificuldade que você dá tanta dificuldade de chegar lá. É muito interessante isso. Entendi, né? Entendi. Doutor, o senhor tem razão. Realmente a gente precisa oferecer para o aluno um produto de qualidade diferenciado e que vá ao encontro das necessidades e acho que a gente pode até dizer, das ansiedades dele, já que nós vivemos numa era da ansiedade. Mas também me diga uma coisa, como é que a gente prepara também o professor? Porque aqui no nosso curso, no Direito nas Mãos, não serei apenas eu que darei aula. Então, terão outros professores, né? Terão outros professores que virão, alguns já gravaram alguma coisa, outros virão gravar. Então, como é que a gente faz esse preparo? Como é que a gente faz isso daí? O mais interessante, você perguntou uma coisa que realmente é muito importante e é realmente crítica no dia de hoje, né? Porque a tendência é que todo professor vá, um dia, mais dia, menos dia, vai precisar fazer isso, né, utilizando esses recursos que tem hoje de tecnologia digital da informação e das comunicações. O mais interessante é que você tem hoje inúmeras opções para fazer isso e você nota que ainda há uma grande resistência para essa utilização. Então a primeira noção que você tem que ter é o seguinte: você fazer a sua atividade docente utilizando recursos digitais é completamente diferente de você fazer isso presencialmente. Tá certo? É diferente. Começa que você precisa aprender que para você fazer uma videoaula bem feita, você não pode fazer como você faz presencialmente, que muitas e muitas vezes você já deu aquela aula tantas vezes que você já dá aquilo até no automático. No automático, né? Não, se você quer fazer videoaula bem feita, né? Você precisa primeiro aprender a fazer roteiro. Você tem que pegar o roteiro e, como dizia Alberto Roberto, introspectar aquele roteiro para quando você for gravar a sua videoaula, está compreendendo, você siga o roteiro, né? E aí existem diferentes recursos de auxílio a isso, né? Por exemplo, existem uns aparelhozinhos chamados teleprompter, que você bota ele, né, ali pregado no tripé, e à medida que você está gravando, você está também no campo visual o roteiro da aula, e isso ajuda bastante. Você está gravando e não fica assim, eu gravando uma aula aqui e a pessoa percebendo depois que eu estava olhando para outro canto. Né? Existem diferentes tipos de videoaula. Tem aquela videoaula que muita gente gosta, que está aparecendo a tela aqui e está aparecendo a face do cidadão que está dando aula aqui ao lado. Existem outros tipos de videoaula que você faz uma introdução e depois a sua face desaparece, fica só a sua voz e vai aparecendo a tela.
Aí é uma discussão enorme sobre qual é a melhor, qual é a pior, etc. e tudo. Eu gosto muito dessa que você faz na introdução e depois fica só o texto com o menor número de palavras possíveis para não desviar a atenção. E regra de ouro, cada aula deve ter entre 8 e 12 minutos no máximo. Não insista além disso, por quê? Porque a percepção do ser humano diante de um vídeo, depois de 12 anos, dispersa. Tá certo? Como fazer roteiro de aula? Rapaz, você encontra inúmeras orientações para isso. Mas o que eu faço? Como eu tenho muita aula preparada em vídeo, em slide, né? Velho PowerPoint da vida, etc. E tudo, o que eu faço? Eu gosto muito do PowerPoint também. Gosto, não tenha dúvida, né? O que eu faço? Eu vejo os slides todinhos, aí digo, rapaz, eu no início da aula eu não fiz um roteiro da aula para dizer para os alunos o que eu vou abordar. Aí eu digo, rapaz, esse item aqui, número 1 do roteiro da aula, eu usei o slide tal até o tal. Aí eu já separo aquele grupinho ali. Para uma videoaula. Uma videoaula. Aí vou separando. Depois, eu digo assim... Em torno de quantos? 10 slides? Rapaz, veja bem, isso depende muito da mensagem, né? Tem slide que você precisa demorar um pouquinho mais, tem slide que você precisa demorar um pouco menos. Agora, não encha o slide e sempre pouca que você... palavra, eu nunca boto muita palavra. E sempre que você tiver alguma imagem, algum gráfico, alguma coisa que você possa associar, né? Porque vão ter aqueles alunos que são mais auditivos, aqueles alunos que são mais visuais, aí você ajuda. O grande problema do ensino presencial, eu costumo dizer que é o seguinte, você pasteuriza o conhecimento e entrega aquele conhecimento pasteurizado como se todo mundo fosse aprender do mesmo jeito. A pasteurização é para leite. Né? Conhecimento não se pasteuriza. Né? Conhecimento se apresenta de várias... Por que que numa aula presencial é interessante você interromper, perguntar a um aluno, perguntar a outro, está compreendendo? A aula presencial tem a grande vantagem que você olhando para o aluno, você está olhando, você sabe, você logo identifica se ele está aprendendo, se ele está prestando atenção, se ele faz uma cara assim mais de dúvida, se isso aí está com dúvida, não entendeu? Você vai lá e estimula. Né? Eu mexia muito nas cadeiras dos meus alunos, na sala de aula. Pegava e dizia, todo mundo aí, forma dupla. Pronto. Forma dupla, forma dupla, forma dupla. Que eu dava muita aula de processo civil, né? E aí dizia, bora, um vai escrever uma petição, o caso é esse aqui, e o outro vai pegar, vai rebater. É dinâmico. Pronto. Né? Quando você faz uma coisa dinâmica, você facilita o aprendizado. E você envolve o aluno, né, na metodologia ativa, de ele buscar o conhecimento. Às vezes eu pegava e colocava também, era slide, né? Eu botava lá uma frase de um parágrafo de 10 linhas sem nenhum ponto, né? De propósito. Eu dizer, bora, eu quero que vocês peguem isso aí e transformem em 10 frases. Pronto. É um exercício. Eu estava dando aula de processo, mas eu dava uma aula de português, uma aula de argumento, uma aula de... Claro. Né, uma aula das faculdades do tempo de Aristóteles. Exatamente, exatamente. Né? Para eles aprenderem a escrever melhor, né? E eu digo isso porque eu já cheguei a ter estagiários que vinham com textos para mim de um parágrafo de 10 linhas, sem nenhum ponto. Aí eu olhava assim, chamava ele... Meu amigo, você aprendeu ortografia, que você aprendeu português, ortografia, gramática e... Meu amigo, leia isso aqui, leia. Leia isso aqui, leia, mas leia sem parar. Leia do jeito que você escreveu. Né? Vai botar os pontos aqui muito comum. No parágrafo. E o mais interessante assim, é que você percebe que à medida que você consegue evoluir, melhorando a sua qualificação para dar aulas virtuais, rapaz, você consegue também melhorar a sua atividade presencial, tá? Porque você aprende a fazer pausas na aula presencial. Nas aulas virtuais ao vivo da pandemia, ocorreu um erro muito grande que foi a questão do tempo de absorção cognitiva. Isso. Eles colocaram a gente para dar aula de 2h30. Os alunos da Faculdade de Medicina reclamaram, em todos os cantos, mas o da Faculdade de Medicina reclamaram que o professor queria dar aula 4 horas seguidas, fazendo um intervalo de 10 minutos a cada 2 horas. Eu digo, rapaz, isso você induzir as pessoas a não querer aula virtual. Os alunos desligavam a câmera e sabe Deus onde é que eles estavam. Mas é lógico, né? Sabe Deus onde é que eles estavam. Lógico, né? E assim, inclusive, no ensino telepresencial,
né, que é essa aula à distância que você dá em situação síncrona, né? Você, quando eu falo de intervalo de 8 a 12 minutos, é principalmente quando você está fazendo isso de forma assíncrona, né? Fica inclusive bom porque o aluno pode ter um arquivo menor para transportar e assistir aquilo várias vezes onde ele quiser, né? Mas quando você vai usar a teleaula, né, a aula, o ensino telepresencial síncrono, né, rapaz, você precisa ter cuidado com isso, né? É melhor você fazer... Aí a situação pode ser contornada de várias maneiras. Por exemplo, você fazer um fórum em que você chama 3, 4 pessoas, está compreendendo, e dá 15 minutos a cada uma delas. E aí, entre um e outro, você faz um intervalozinho, mas faz um intervalo de comunicação, de incentivo, de perguntar se tem algum aluno com alguma aula. E você diz, olha, nós estamos também aqui no chat, mande, por favor, as suas perguntas para o chat. Eu tentei fazer isso aí em algumas aulas, agora era difícil os alunos quererem participar na época. Era difícil. Agora, uma maneira de você fazer que os alunos participem é você dizer, pessoal, olha, veja. Tá valendo ponto. Rapaz, é mágica essa palavra. É mágica, tá valendo ponto. Olha, o aluno que não mandar, tá compreendendo? Uma pergunta aqui no chat, tá compreendendo? Não vai receber a pontuação completa da participação. Pronto. Aí eles mandam, tá compreendendo? Eles mandam, nem que seja quantos anos o senhor tem, professor. É isso, A pessoa tá com sono, tá com fome, tá com sede. Eles mandam isso daí, é desse jeito. É desse jeito. Eu me lembro de uma vez que eu falei, bora, eu quero que a fulana aí apareça, né? Rapaz, passou assim uns 15 minutos, a menina apareceu toda maquiada, toda enfeitada, bonita, não sei o que, tava toda arrumada. Aí eu olhei assim, tu tava numa festa e alguém te ligou pro celular e tu ligou aqui. No mínimo, né? No mínimo. Mas é isso. Doutor Luiz Roberto, o senhor hoje nos deu uma aula aqui de aula à distância, né? A gente espera poder contar com a sua ajuda aí no direitonasmãos.com.br. Tenho certeza que o nosso produtor aí vai precisar de seus conselhos, a gente vai conversar. Foi uma maravilha aqui receber o senhor, agradeço demais sua presença, né? Inclusive, rapaz, é uma coisa interessante, eu vendo aqui esse estúdio todo mundinho, montado com tanto carinho, etc e tudo. Vocês acreditam, rapaz, que eu estou há mais de 2 anos tentando montar isso na Faculdade de Medicina? Consegui o projeto, a sala está toda montada e nós levamos 2 anos, está compreendendo, para conseguir o equipamento. Agora o equipamento chegou e eu estou na luta para conseguir o fundamental nisso tudo, que é o peopleware. Que a gente, quando fala em tecnologia, a gente se lembra do hardware, a gente se lembra do software e se esquece do fator fundamental que é o peopleware, né? Tá precisando de quem monte. Rapaz, estou precisando de quem vá lá para operar os instrumentos, conectar tudo lá, etc e tudo. Isso é no TEDS, não? Rapaz, é na Faculdade de Medicina, porque nós montamos no prédio do TEDS, né? Num andar. O senhor já experimentou conversar com o pessoal da rádio universitária, ver se eles podem... Rapaz, eu já estou pensando em ir lá, porque essa semana me pediram para dar uma entrevista e elas gravaram a entrevista por celular. E aí foi conversar um rapaz comigo que está querendo mudar lá no setor da universidade, se ele for para lá e tudo, o próximo passo é ir lá conversar com essa jornalista e perguntar como é que ela faz para poder... Agora, na Faculdade de Direito eles montaram um estúdio muito bom. A Faculdade de Direito conseguiu montar um estúdio muito bom. Agora com o Maurício ou foi com o Cândido ainda? Não, foi eu acho que logo no começo da administração do professor Cândido. Que, aliás, é uma das melhores administrações que essa universidade teve, pelo menos nos últimos 20 anos, viu? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? O professor Cândido fez uma administração, está compreendendo, excelente, né? E estamos, assim, muito esperançosos com a candidatura da professora Elizabeth Dyer. Está numa situação que a universidade está precisando mais da professora Elizabeth Dyer como reitora do que ela precisando da universidade. É uma pessoa muito gente boa, tá compreendendo? Com ser humano, como pessoa, com capacidade de dialogar, com capacidade de resolver dificuldades e tudo. Eu trabalhei 4 anos com ele.
Bem, doutor Luiz, eu agradeço demais, mais uma vez, sua presença. Espero que dê certo aí esse projeto aí do senhor. Espero que o senhor consiga a pessoa para operar. Quem sabe aí o Marcelo não consegue alguém. E, pessoal, a gente termina assim mais um podcast Pod Lei, né? O podcast que traz o direito nas suas mãos. Queremos agradecer ao patrocínio da Mission Life, da Pinheiro Neto Advocacia, da direitonasmãos.com.br e ao apoio do GEON. E peço para vocês que não se esqueçam, não esqueçam disso. Curtam, compartilhem e assinem o canal. Beleza? Conto com vocês, pessoal. Deus abençoe. Até mais.